Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pequeno Investidor e hoje a gente vai fazer uma batalha de fundos imobiliários entre dois gigantes do setor de logística. Então, bora começar! Bom, pessoal, então a nossa batalha de hoje vai ser entre dois fundos imobiliários do segmento de logística, o XPLG11 e o HLG11. Bom, antes da gente começar, vamos ver quais são os indicadores que a gente vai usar nessa batalha. Então, sobre os indicadores, a gente vai falar sobre patrimônio líquido, P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial da cota. A gente vai falar de quantidade de ativos, de vacância física e financeira e, por fim, do dividend yield nos últimos 12 meses. Bom, falando um pouquinho sobre os dois fundos, ambos são do segmento de logística. O XPLG11 ele está presente em 6 estados e o HGLG11 está presente em 5 estados. E por que eu trouxe essa informação dos estados? É muito importante vocês saberem onde estão localizados esses centros de distribuição, por exemplo. Eles estão perto de rodovias, se eles estão perto do cliente final. Então, saber onde eles estão presentes, em quantos estados e se a economia desses estados é aquecida, também é super importante para avaliar os fundos. E, como informação adicional, o XPLG teve a sua constituição em 2016, enquanto o HGLG já é um pouco mais velho, começou em 2010. O primeiro indicador é o patrimônio líquido. E aqui a gente vê que enquanto o XPLG tem um patrimônio líquido de 2,3 bi, o HGLG fica com 2,7 bi. Então, o HGLG ganha nesse indicador, porém por muito pouco. 2,3 para 2,7 é quase mínima diferença entre eles. E por que é importante vocês olharem o patrimônio líquido? Para vocês saberem qual que é o tamanho desse fundo, se esse fundo é um fundo robusto, com patrimônio robusto também. Agora vamos para o próximo indicador da batalha. Bom, o que é o P sobre VP? O P sobre VP representa uma relação entre o preço, que é o valor que está sendo negociado daquele fundo, daquela cota, sobre o valor patrimonial da cota. Então, quanto que aquela cota vale em valor patrimonial. E esse indicador, quanto menor que 1, significa que ele pode representar uma oportunidade. Muitas pessoas falam que ele está mais barato. Por quê? Porque o preço dele negociado está abaixo do valor patrimonial dele. Então, nesse caso, se a gente fosse comparar o HGLG e o XPLG, a gente vê que o XP ele ganha porque hoje ele está 1,1, enquanto o HGLG está 1,16. O próximo indicador é a quantidade de ativos. E é muito importante vocês analisarem quantos ativos tem aquele fundo, porque um fundo mais pulverizado, ele representa menos riscos, já que você tem vários imóveis à sua disposição fazendo renda para você todo mês. Então, nesse caso, a gente tem o XPLG com 13 ativos, enquanto o HGLG tem 17 ativos. Então, nesse caso, o HGLG é o fundo mais diversificado, então ele ganha nesse quesito de quantidade de ativos. Para o próximo, a gente tem a vacância física, ou seja, quanto do espaço da área está desocupado. E esse indicador, quanto menor, melhor, que quer dizer que quanto menor a vacância física, mais área alugada você tem. E mais área alugada, mais renda, mais rendimento para você. Então, nesse caso, quem ganha é o XPLG, porque ele tem uma vacância física de 10%, enquanto o HGLG está com uma vacância física mais alta, de 16,6%. Então, a área vaga no HGLG é maior do que a área vaga no XPLG. E falando de vacância, a gente também tem a vacância financeira, que é aquele gap no fluxo de recebimento do fundo. Então, a vacância financeira tem a mesma lógica que a vacância física. Quanto menor, melhor. Significa que você está recebendo mais dinheiro quando a vacância financeira é menor. O gap financeiro é menor. Então, nesse caso, quem ganha também é o XPLG, enquanto ele tem 4% de vacância financeira,
o HGLG tem 7,8%. E, por fim, a gente vai falar do dividend yield nos últimos 12 meses. Então, o que é o dividend yield? É o rendimento percentual que você vai ter no ano, né, nos últimos 12 meses. Então, o XP também ganha nesse quesito, porque ele apresenta um dividend yield de 5,87, enquanto o HGLG tem 5,40 de dividend yield. Então, o nosso vencedor é o fundo XPlog, que ganhou aí em 4 dos nossos 6 requisitos. Então, pessoal, vocês viram aí que o nosso vencedor foi o XPlog, mas nada impede de vocês terem uma diversificação também de fundos no mesmo segmento. Aqui, para mim, eu sempre uso a lógica de não ter mais de 10% do meu patrimônio no mesmo ativo e não 30% do meu patrimônio no mesmo segmento. Mas, se está dentro dessa margem, nada impede de você ter mais de um fundo do mesmo segmento. Inclusive, isso é muito saudável, porque você está diversificando cada vez mais a sua carteira e quanto mais diversificada, menor se torna o risco. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar e curtir o vídeo e até a próxima!